Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos juntos para orarmos e buscarmos na palavra de Deus orientações para nossas vidas, para o nosso cotidiano, e cremos que a palavra do Senhor tem boas orientações e coisas tremendas para edificar a minha vida, a sua vida, edificar a igreja dele especialmente no setor Campinas, em Goiânia, e fazer com que nós cheguemos a lugares que ele quer que nós chegamos, que nós tenhamos uma missão, cumpramos essa missão, né? Entendamos que tenhamos uma missão e vamos cumprir essa missão aqui em Campinas. No entanto, enquanto isso é tempo de orar e buscar a presença do Senhor. Quero compartilhar com você um texto bíblico que está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 10 a 14. Eu vou meditar nesse texto. Eu quero que você, na medida do possível, abra sua Bíblia para nós lermos juntos. E diz assim o texto bíblico. Jeremias 29, versículo 10 ao 14. Diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Palavra de Deus para a sua vida, palavra de Deus para nós. Palavra do Senhor, ela traz uma reflexão tremenda. Primeira coisa que nós entendemos nessa palavra, que Deus está nos dizendo nessa palavra no versículo 10. E o texto apresenta para nós o profeta dizendo para o povo de Israel: assim diz o Senhor, né? Eu é quem sei quais são os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos não de maldade, não pensamento de vingar de vocês, não pensamento de punir vocês por causa das coisas que vocês fizeram de errado, não pensamento de destruição da nação de Israel, não pensamento de tornar essa nação a nação talvez submissa ou sujeita aos seus pecados. Não, pensamento de paz, pensamento de alegria. Pensamento de renovação, pensamento de liberdade, pensamento de sair do cativeiro, pensamento de tirar vocês da situação em que vocês se encontram. Queridos, o povo de Israel, para a gente situar aqui, nesse texto, eles estavam num cativeiro que já estava indo para 70 anos, preso em uma terra distante, escravizado, dominado por um rei, pelo rei da Babilônia, e controlado, né, ferozmente por aqueles governantes, por aquelas pessoas as quais eles estavam morando, nas terras nas quais eles estavam morando. E a sensação que a gente tem quando a gente olha para o texto, quando a gente lê todo o texto, é que há um esquecimento de Deus. E isso parece que acontece conosco, quando nós estamos muitas vezes, de alguma forma, pensativos sobre as respostas que Deus ainda nos deu, sobre os questionamentos que nós fizemos e o Senhor ainda não mostrou para nós o caminho ou a resposta, não trouxe para nós a resposta que nós desejamos no nosso coração. A maneira em que nós pensamos muitas vezes nós estamos esquecidos do Senhor. Nós fomos esquecidos. O Senhor não olha para mim, o Senhor não lembra de mim. Tá vendo esse Deus? Falam tão bem dele, mas para mim nada implica, nada resolve, nada acontece. Sabe? E o versículo 11 diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. A palavra do Senhor, na reflexão que nós estamos fazendo, nos leva a pensar em algo extraordinário. Em um Deus, nos leva a refletir em um Deus que é muito maior do que eu, maior do que você. Maior do que nossas dificuldades, maior do que as nossas lutas, maior do que as nossas decepções, porque eu acredito que era assim que aquele povo encontrava.
70 anos longe de casa, 70 anos longe da terra natal, das atividades que eles acostumavam fazer, dos sonhos que ficaram pelo caminho, da família muitas vezes que foi separada, das coisas que aconteceram e que levaram inclusive a reflexões talvez profundas até de desistência. De repente o Senhor leva ou olha para eles e entende que o coração daquele povo estava voltando novamente para eles e fala: agora é hora de eu dizer para eles o que eles realmente estão esperando vai acontecer. Que eu não esqueci, que eu só estava esperando que eles entendessem e ajustassem a sua caminhada ao verdadeiro propósito de Deus. 70 anos de espera, 70 anos de escravidão, 70 anos de muita luta, talvez, de muita decepção. Deus aparece e fala: agora sim. Novamente levanta o profeta Jeremias e fala: agora sim. E Jeremias passou por esse processo todo. Jeremias estava nos cativeiros de Babilônia, ainda jovem. E ele viveu o cativeiro, bem dizer, inteiro do cativeiro de Babilônia. E agora ele volta para esse povo e fala assim: olha, Deus está mandando eu dar um recado para vocês. O Senhor manda dizer que Ele não tem pensamento de maldade a vosso respeito. O Senhor manda dizer que Ele não tem nenhum pensamento a não ser um pensamento de paz e de abençoar a vida de Israel. Um pensamento de fazer com que as coisas retornem ao normal. Um pensamento de fazer com que vocês se tornem uma nação forte, uma nação poderosa, se tornem uma família. O povo que agora estava esparramado por vários cantos da terra, por várias nações, por vários países vizinhos, por várias cidades, por vários governos que eram escravos de muitos outros governantes ou dominantes daquela terra, recebem uma palavra profética do Jeremias dizendo: Deus está dizendo para vocês que vocês retomarão, que vocês serão novamente, que vocês retornarão novamente ao seio da sua família, ao seio da sua casa, ao projeto de vida inicial, que era o projeto que Deus falou para vocês. Queridos, e eu olho para esse texto e fico pensando, a gente passa por tanta luta. Hoje ainda estava pensando em algumas coisas, tantas dificuldades, tantas coisas que a gente vivencia junto com irmãos e irmãs. Às vezes até a nossa vida está razoavelmente bem, mas nós olhamos para outras pessoas. É difícil um telefonema, um dia que nós não temos um telefonema de alguém que está sofrendo, de alguém que está com dificuldade, de alguém que está passando por tribulação e muitas vezes culpando ao Senhor. E aí eu faço a seguinte reflexão: se não existe vida eterna, né, como muitos dizem, qual o sentido de nós vivermos aqui? Qual o sentido de Deus ter nos colocado neste lugar? Não dá para pensar nessa vida sem vida eterna. Não dá para pensar na nossa vida sem um Deus que nos ama dessa forma. Sem um Deus que espera de nós, nas nossas limitações e fraquezas, que nós nos ajustamos a um projeto inicial que Ele criou para mim e para você, que Ele nos criou em função desse projeto. Deus nunca abandona ninguém. As pessoas, eu e você, é que fugimos daquilo que Ele quer para nós, achando que nós damos conta de realizar do nosso jeito os nossos sonhos, nossos desejos, conquistar da nossa maneira aquilo que nós achamos que é bom para nós. Quando nós educamos os nossos filhos, quando nós trabalhamos na função de educador, de pai, muitas vezes nós dizemos, né, para os nossos filhos o seguinte: isso não é bom para você, mas isso é o que eu estou dizendo, pode não te agradar, mas é bom para você o que eu estou te instruindo, porque eu sei, eu já passei, eu já vivi. Então você precisa de entender dessa forma. E quando nós posicionamos da nossa forma, quando nós posicionamos com as nossas próprias forças, quando nós posicionamos com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios desejos, com os nossos sonhos, talvez um tanto quanto fantasiosos, com a nossa maneira de dar um jeitinho, nós corremos um sério risco de tornar como o povo de Israel, presos, cativos, não na Babilônia, presos em governos, presos em regimes militares, presos em outras coisas, não, em um mundo espiritual, em uma vida fadada até ao fracasso, em uma espiritualidade, uma família fadada ao fracasso. Quando começado de forma errada, a tendência, a vontade de Deus e a expectativa de Deus é que nós voltemos para o Senhor e entendamos o projeto inicial de Deus.
Mas se nós insistirmos, infelizmente, como diz o ditado, daremos com os burros nas águas e nos voltaremos para o início de onde nós erramos e vamos ter que recomeçar tudo novamente. Mas o bom de tudo isso, se você encontra nessa situação, é que Deus não muda. É que Deus, mesmo sabendo que a consequência do pecado, do erro, das nossas ignorâncias, das nossas decisões erradas, traz sobre nossas vidas sequela, Ele tem um pensamento de paz, Ele tem um pensamento de alegria, Ele tem um pensamento de esperança, Ele tem um pensamento de vitória, Ele tem uma palavra profética de vitória para a nossa vida, de determinação e de alcance daquilo que nós precisamos para chegar aonde Ele quer que nós chegamos e para tornarmos cada vez mais próximo do Senhor. Sabe, queridos, o texto continua dizendo para nós aí no versículo 12, um versículo que eu quero explorar um pouquinho com você, depois dele dizer tudo isso, porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espera. Antes de ir para o 12, eu quero refletir um pouquinho, rapidamente nessa parte. A palavra traz para nós, o profeta traz para nós algo interessante. Deus quer nos dar o fim que nós esperamos em Deus. Interessante, né? Pensamento de paz, pensamento de alegria para mim e para você, que faça com que nós sejamos cada vez mais alimentados espiritualmente, alimentados fisicamente, alimentados na nossa unidade como igreja, como corpo, como família, como ajuda ao próximo, como intercessores e intercessoras daqueles e daquelas que estão à nossa volta, como pessoas que suprem a necessidade espiritual um do outro. Esse é um dos fins que Deus deseja. O nosso fim como igreja é ser bênção, o nosso fim como crente, como cristão, como servo do Senhor, é ser bênção na vida de outras pessoas. É ser bênção no relacionamento das outras pessoas. É ser alegria para aquelas pessoas que estão sem alegria. É nunca na vida jogarmos os baldes de água fria, mas se necessário for, dizermos verdades. Verdades que contribuem para o alinhamento da pessoa no propósito do Senhor. Tanto para aqueles que estão lá fora, tanto para aqueles que estão dentro da igreja, tanto para aqueles que são nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos, ou seja, quem for. Como cristão e cristã, nós somos pessoas portadoras, nós temos sobre nós uma mensagem transformadora. Por isso, nunca devemos trabalhar contra o irmão ou a irmã, o pastor ou a pastora e vice-versa, o pastor contra o membro. Nós temos que trabalhar para que o projeto de Deus se cumpra, levando ao fim que nós desejamos e nós precisamos desejar junto, o fim que Deus espera em nós e através de nós para a igreja dele e para aqueles que estão à nossa volta. E aí ele diz o seguinte: quando nós alinhamos essa vontade, quando nós buscamos, o versículo 12 vai dizer isso, quando nós buscamos isso no Senhor, ele fala: então vocês me invocarão, então vocês virá a mim e vocês orareis a mim e eu vos ouvirei. Queridos, olha que coisa extraordinária, que palavra tremenda. O quanto o Deus dessa palavra é maravilhoso, o quanto o Senhor é bom. Eu fico às vezes imaginando quanta coisa preciosa tem para mim e para você à nossa disposição na palavra de Deus. Nós nos apegamos a tanta falácia, a tanta porcaria, a tanto lixo que vai esbarrando em nós, a tanto misticismo, a tanta coisa, a tanto aparatos, a tanta coisa errada mesmo assim no sentido físico. Há tantas coisinhas, tipo assim, se eu não for aceito pelo que disse, grupo tal, se é WhatsApp, se eu não estiver no YouTube, se eu não estiver nos canais, não estou falando que isso você não possa estar, mas isso não é a felicidade que nós esperamos. Não é isso que o Senhor espera de nós, não é isso que nós precisamos de ser. Nós precisamos de ser autenticamente aquilo que Deus quer que nós sejamos. É muito comum nós recebermos pessoas em nossos gabinetes como pastor, que às vezes estão na posição que nós gostaríamos de estar financeiramente, estão completamente destruídas, com relacionamentos imperfeitos,
com uma vida completamente conturbada, fez acordos que não teve nada a ver, nunca foi ao Senhor, como diz aqui a palavra de Deus, para pedir uma orientação, e galgam posições, galgam um status social, galgam um relacionamento político grandioso, mas não tem a paz do interior, não tem o pensamento de paz, não entendeu o pensamento de paz. O que quero dizer com isso? Eu quero dizer para mim e para você que nós precisamos estar dentro do centro da vontade do Senhor. Nós precisamos de buscar as nossas vidas, de buscar os nossos sonhos, de dedicar as nossas vidas a buscar os nossos sonhos nos pés do Senhor. Então me invocareis, então clamará a mim, então vocês dirão em alta voz. Invocar insistentemente, chegar na presença do Senhor, constantemente dizer: Senhor, eu não concordo com a vida que eu estou levando, eu não concordo com o pecado que está em mim, eu não concordo com a desonestidade que está em mim, eu não concordo com isso, com aquilo, com aquele outro, eu não concordo com a corrupção no mundo, eu não concordo se eu estou envolvido com aquilo, com aquilo outro, e eu preciso que o Senhor haja. E não é simplesmente falarmos uma única vez, como seria bom, né? Mas pode ser que seja assim. Mas Deus, quando fala de invocação, fala de nós chegarmos diante do Senhor, eu costumo pensar da seguinte forma: eu não sou muito bom nesse negócio de futebol, mas sabe aquele time seu que você ama de paixão, quando ele faz o gol e você perde toda a sua vergonha e grita para todo mundo escutar, bate na parede, tem uns até que quebra a televisão, né? Coisa de doido. Essa paixão, esse anseio, essa vontade de receber, de buscar mesmo, de dizer: eu agora vou extravasar na presença do Senhor e vou dizer para Ele com todo, não estou falando nem com gritos não, mas com todo o meu coração, com todo o meu sentimento, com toda a minha alma, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu apresento diante do Senhor, eu entrego diante do Senhor, eu invoco o Senhor com todas as minhas forças. Eu vou esquecer que eu posso me apegar a qualquer coisa que está do meu lado e vou dedicar completamente a minha oração e o meu clamor a Deus que pode me responder. Eu vou esquecer que eu tenho uma profissão no momento que eu estou na presença de Deus. Eu vou esquecer que eu sou bom no que eu faço. Eu vou esquecer que eu sou pastor. Eu vou esquecer que eu fiz teologia, que eu tenho uma boa exegese. Eu vou esquecer que eu tenho um patrimônio gigantesco, que eu tenho tudo, mas eu vou lembrar apenas que eu dependo do Senhor. Invocar o Senhor é nós chegarmos diante de Deus: Senhor, eu não tenho outra solução, eu não tenho outra resposta. Em poucas palavras, não é cientificamente falando, tá bom? Mas é algo para você entender. Eu não tenho resposta a não ser no Senhor. Eu não tenho confiança a não ser em ninguém que seja o Senhor. Eu não posso esperar em outra pessoa a não ser o Senhor. Os meus relacionamentos são bons lá fora, dentro de casa, mas eu preciso de algo que vai muito mais além dos meus relacionamentos. Eu preciso da presença do Senhor, eu preciso ser inundado pelo Senhor, eu preciso ser cheio da Tua graça, eu preciso ser cheio de Ti, Pai, eu preciso ser cheio da expectativa que vem da Tua palavra. Meus queridos irmãos e irmãs e amigos que nos assistem, a palavra diz: então vocês orareis a mim e eu vos ouvireis. Invocará o Senhor, dedicará ao Senhor completamente, entregará completamente, né? Tem uma música antiga em fervente oração: quando tudo perante o Senhor estiver, verás que Ele tem poder para fazer aquilo que você espera. A música diz mais ou menos isso. Então, queridos, orar ao Senhor, orar é ao Senhor, orar a Deus. Na semana passada, melhor, no domingo passado, nós lemos o Salmo 42, e versículo 4, se eu não estiver enganado. Bem no início do versículo diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, vírgula, do Deus vivo. O Deus que não morreu, que a morte não venceu, que a cruz não foi o suficiente para detê-lo, que os soldados romanos batendo no Senhor não foi o suficiente para poder calar ou aniquilar o projeto dele a nosso respeito. Na cruz do Calvário, você foi conquistado pelo Senhor. Foi conquistado tantas coisas para você. E é esse Deus que é o nosso intermediário. É esse Jesus que é o nosso intermediário. É a Ele que nós oramos.
É a Ele que nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. E sabe, a palavra diz, e eu vos ouvirei. Versículo 33 diz assim, para confirmar, versículo 13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarde com todo o vosso coração. E o versículo 14 fala para nós, o versículo 13 fala para nós buscarmos de todo o coração. Versículo 12 incentiva, encoraja a nação de Israel a voltar para ele. Depois, se você quiser continuar lendo, você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus fez na vida de Israel. E o versículo 12 fala que nós temos que buscar de todos os nossos corações e sermos achados pelo Senhor. Acharmos o altar, o nosso local de adoração, o nosso local de oração. Nós precisamos se debruçar nossos corações na presença do Senhor. O versículo 14 diz assim, e sereis achado de vós, ou seja, você vai conseguir encontrar a presença de Deus. E ele diz ainda, diz o Senhor, farei-vos voltar do cativeiro e congregar-vos-ei de todas as nações. Deus está dizendo para Israel, sabe aquela dor, sabe aquele sofrimento, sabe aquela angústia, sabe aquela prisão, sabe aquela escravidão, sabe aquela situação que você está vivendo hoje, sabe essa situação que você se encontra, que você acha que tem que romper, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu colégio, no momento em que nós estamos vivendo virtualmente, sabe ela, Deus vai quebrar todas as cadeias. Deus quer quebrar todas as cadeias. O povo de Israel estava há 70 anos no cativeiro. E Deus reconstrói a história, porque o povo resolveu voltar para o Senhor. Provavelmente Jeremias passou 70 anos profetizando e orando e falando o que aconteceria. Jeremias, quando foi para a prisão, ele era novo, mas estava no final, talvez, da sua formação para profeta. E ele não teve, ele foi cativo. E agora ele traz uma mensagem de esperança, traz uma mensagem de alegria, traz uma mensagem de convicção, traz uma mensagem de que Deus restaura, que Deus só espera que nós alinhemos as nossas vidas com Ele. Mas nós muitas vezes, concluindo essa palavra, nós nos postamos como donos de nós mesmos, como donos de uma verdade que não existe, como donos de uma força que não damos conta de levá-la para frente ou de vencer nossos obstáculos, como capacitados de tal modo que até Deus é inferior a nós. E Deus está dizendo, busca-me, busca-me, a força que você precisa está em mim, entrega-me, e eu vou deixar ser encontrado por vocês, e vocês terão todas as cadeias quebradas, todos os cativeiros. Sabe aquela situação de anos e anos que vem se arrastando? Entrega ela para o Senhor. Sabe aquela fala que Deus está fazendo no seu coração há muitos anos, aquele inquietar no seu coração há muitos anos? Aceite a Jesus. Sabe aquela situação muitas vezes que você está vivendo, talvez de sair das drogas, ou de mudar de vida, ou de parar de difamar, de parar de fazer coisas? Entrega ela ao Senhor. Entrega, isso é cativeiro, meu irmão. Isso é cativeiro, minha irmã. Isso é cativeiro, meu colega. Isso é cativeiro, amigo. Deus requer de nós uma vida na presença dEle. Nós não precisamos de tantas coisas que nós achamos que somos bons para ser feliz. Nós precisamos de sermos achados do Senhor e de acharmos o caminho do trono da graça. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa fazer com que nós sejamos cada vez mais cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Que você possa entender essa palavra, especialmente o versículo 12. Então me invocareis, ireis a mim e orareis a mim e eu vos ouvirei. Deus é um Deus que te ouve. Todo mundo à nossa volta pode estar de ouvido fechado para você, mas Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Deus ouve o nosso clamor. Deus olha para a nossa vida pessoal, para a nossa vida ministerial, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida sofrida, ou para a nossa vida feliz em algumas áreas. E diz para mim e para você, entrega, vem a mim, invoca-me, ora a mim, que eu vou responder. Sabe, meu querido, você quer ser um ministério frutífero?
Você quer a sua igreja frutificando? Não dependa do pastor, dependa de Deus. Você quer a tua vida financeira próspera? Não dependa do pastor, não dependa da instituição, não dependa de nada. Não dependa de você mesmo. Seja bom no que você faz e dependa do Senhor. Você quer a sua vida feliz? Não busque a felicidade a partir da tua ótica ou da tua maneira de acreditar. Busque a felicidade em Jesus Cristo, na palavra do Senhor. Busque a felicidade no altar do Senhor. Enquanto isso, você pode fazer, enquanto nós estamos vendo esse tempo, você pode fazer da sua casa o altar ao Senhor. Queridos, como igreja, como irmãos e irmãs, eu quero pedir a vocês que estão me assistindo neste momento, dediquem esse tempo que vocês estão tendo que não pode vir à igreja, a orar ao Senhor. Ore por essa igreja, ore por nós, ore pelos pastores, critique menos, fale mais com o Senhor. Talvez você possa até fazer orações que estão no seu coração. Dura, eu não tenho problema com isso não. Mas peço ao Senhor, alinhe o pastor, alinhe a igreja, alinhe a liderança. Antes de você fazer qualquer outra coisa, ou de falar para qualquer outra pessoa, qualquer outra palavra, seja qual for a área, especificamente da igreja, mas coloque diante do Senhor e diz: Deus, nós precisamos de uma igreja que anda segundo a sua vontade, Senhor. Não segundo a vontade humana, não segundo a minha vontade, não segundo a vontade da pessoa X ou Y, das lideranças institucionais, mas a vontade do Senhor. E quando nós cumprirmos essa vontade, nós estaremos cumprindo todas as vontades e todos os quesitos das instituições, da instituição também, porque a instituição foi pensada em oração. Embora, talvez muitos possam dizer, Deus não precisa dela, não precisa, mas ela foi uma organização que Deus colocou para, dar rumos, dar diretrizes para a nossa igreja. Que Deus abençoe sua vida. Conto com as suas orações também, você que está aí nos assistindo, especialmente membro da igreja de Campinas. Vamos orar por você. Estamos orando por você. Quero orar também por você que está nos assistindo pela primeira vez e pedir ao Senhor que abençoe poderosamente a sua vida. Que talvez até a começar nós dentro da igreja temos cadeias que nos prendem. Vamos pedir ao Senhor que derrube essas cadeias. Vamos pedir ao Senhor que abençoe aquele que está nos assistindo, que está com o coração queimando, que Deus já falou para você, você precisa aceitar Jesus. Se você quiser fazer essa... Você precisa de aceitar Jesus. Se você quiser fazer essa oração, faça aí, aonde você está, e entre em contato conosco. E agora eu quero que você coloque na presença do Senhor também os seus pedidos. Aqueles que foram depositados no grupo, mas você que está nos assistindo, pode deixar no canal e nós vamos orar pedindo a Deus para te abençoar. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Se você tiver liberdade, ajoelhe onde você está. Coloque a mão no seu coração. Faça um gesto para o Senhor. Isso é muito gratificante ao coração do Senhor. Não pode virar uma rotina, mas é muito gostoso nós colocarmos a mão no nosso coração ou fazermos um gesto, seja qual for que você está acostumado. Dizer: Deus, eu estou me entregando. Um gesto de entrega. Estou me entregando ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar por esse dia. Te agradecer pela reflexão da tua palavra. E no nome de Jesus eu apresento diante do Senhor cada vida, cada irmão, cada irmã que está neste momento orando com a gente. Abençoa, Senhor. Abençoa nossas vidas, abençoa nosso coração, abençoa nossa mente, abençoa nossa alma, abençoa nosso espírito. Abençoa esse irmão e essa irmã que está passando por dificuldade. Retira todas as cadeias que tentam nos impedir de fluir. Retira essas cadeias que tentam nos impedir, ó Pai, de amar, de ser amado, de abençoar casa, de abençoar o colega, o irmão, o pastor, o amigo, ou a pessoa que está à nossa volta, nosso vizinho. Coloque nas nossas bocas palavras de bênção. E que nós possamos, em nome de Jesus, entender que o Senhor tem pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de restauração, que o Senhor não nos quer vivendo em cativeiro. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa fazer fluir a tua igreja neste local. Possa fazer fluir essa vida que neste momento está recebendo esta oração e que está, em nome de Jesus, entregando o seu coração ao Senhor. Muito obrigado por essa noite, por esse tempo que nós estamos juntos. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós, em nome de Jesus. Amém, meu querido irmão e irmã, Deus abençoe sua vida. Se você quiser deixar um recadinho, pedido de oração aí no grupo, é só deixar que nós entraremos em contato com você. Deus te abençoe, um abraço para você.